Olá, como estão? Dando sequência nas discussões, agora vamos falar um pouco sobre afogamento, né? Para iniciar, eu trouxe aqui a cadeia de sobrevivência do afogamento, né, que são formados por esses 5 elos, né? O primeiro elo é o elo da prevenção, né? Esses 3 elos em amarelo são relacionados ao reconhecimento da vítima de afogamento, ao acionamento do serviço de emergência, do bombeiro, a questão da fornecer mecanismos de flutuação, evitar a submissão e a remoção do paciente da água. Né? E esse último elo é o suporte de vida, né? Que as maiores intervenções, as intervenções da aula vão estar focadas nesse último elo, né? No suporte de vida, certo? Importante aqui falar desse elo da prevenção, porque as maiores intervenções, elas devem ser feitas justamente na prevenção, né? A gente não vai se aprofundar durante esse tema aqui durante a aula, mas é muito importante lembrar que o afogamento, na maioria das vezes, é algo prevenível, né? Então, vamos lá, dar maior ênfase aqui no elo de suporte à vida. Quais são os objetivos aqui dessa discussão? Definir o que é afogamento, identificar os fatores de risco, traçar planos de intervenções iniciais à vítima de afogamento, classificar os graus de afogamento e discutir um pouco sobre as intervenções necessárias em cada grau de classificação. Pois bem, então, o que é o afogamento? Né? É um processo de sofrer comprometimento respiratório por submersão, imersão em líquido. Né? O paciente ele pode viver ou morrer depois de processo de afogamento, mas todas essas situações são definidas como afogamento. Antigamente a gente tinha classificações como afogamento seco, afogamento molhado, afogamento tardio, secundário, o quase afogamento, mas hoje essas definições caíram, que a gente tem realmente essa uniformização dessa definição. Existem 3 desfechos no quadro de afogamento. Né? São os desfechos fatais e os desfechos não fatais, mas com morbidades, e os desfechos não fatais sem morbidades. Esse aqui seria o nosso cenário ideal, né? Os desfechos não fatais sem morbidades. E como que ocorre, né, o afogamento? Né? Ocorre pelo comprometimento respiratório, que aumenta à medida que a vítima permanece submersa na água. E é importante lembrar que, às vezes, 50 ml já é suficiente, né? Quando a paciente é vítima submetida a respingo sobre a face, isso já pode causar o afogamento, né? O Spillman, que é da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, ele refere que é possível, sim, o afogamento com mínimo 50 ml de líquido broncoaspirado. Então, assim, pessoas que desmaiam no chuveiro e permanecem com o rosto recebendo água, se não forem retirados daquela situação, se houver aspiração daquele líquido, podem sim sofrer esse processo de afogamento. Falando um pouco a respeito da epidemiologia, né? No Brasil, são dados de 2019, no Brasil, das 35 causas externas de morte classificadas pelo Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, o afogamento ele está em 9º lugar. Quando a gente pensa 9º lugar, seria até uma posição de pouco destaque, frente a outras causas, né? Mas se a gente considerar que 99% desses afogamentos são evitáveis, a gente está falando aí de quase 5 mil pessoas que morreram por uma causa que 99% das vezes é evitável, né? Então, é algo que tem que ser discutido, algo que tem que ser prevenido, né? Para que a gente não tenha essa mortalidade aí tão significativa. A epidemiologia, né? Mostra que 90% dos afogamentos ocorrem em águas naturais, sobretudo em rios, com correnteza e represas. 15% dos afogamentos ocorrem em praias oceânicas e 8,5% em águas não naturais. Em águas não naturais, né, a faixa etária infantil é que é mais atingida. Ainda falando sobre epidemiologia, falando sobre a faixa etária desses pacientes, né, em menores que 1 ano de idade,
eles se afogam muito comumente em banheiras, baldes, vasos sanitários, né? A pequena quantidade de líquido já pode ser suficiente para causar um afogamento nessa faixa etária, né? E a faixa etária infantil com maior incidência de afogamento é entre 1 e 4 anos, né? Os fatores que levam a isso é que as crianças nessa fase elas estão aprendendo a andar sozinhas, elas necessitam de apoio para se levantar, então elas podem, ao ficar em pé, apoiar na borda de um balde ou de um vaso sanitário e acabar caindo neles e gerando esse processo de afogamento. Crianças nessa faixa etária também têm o centro de massa superior, ou seja, a cabeça ela é mais pesada que o corpo, isso pode levar a um desequilíbrio quando elas tentam olhar para baixo, né? E devido a esse centro de massa, quando a criança cai com a cabeça para baixo, em baldes ou piscinas, elas têm mais dificuldade de se desvirar e com eficiência, né? E acabam aspirando maior quantidade de água. Também é uma fase de descoberta, de curiosidade, e por isso elas tendem a ir para locais de risco, justamente por não ter essa noção de perigo bem estabelecida, certo? E as estatísticas, elas mostram que para cada caso de afogamento nessa faixa etária, existem outros 4 casos de afogamentos não fatais. Então, para cada morte, 4 afogamentos não fatais, né? E a gente lembra que, apesar de não fatais, eles podem ser comorbidades. Então, é importante que se invista na prevenção desses acidentes, né? Depois dessa faixa etária infantil, de 1 a 4 anos, a gente observa que o número de casos vão diminuindo e vão aumentar novamente ali por volta da adolescência, né? Por quê? Porque nessa faixa etária, os pacientes eles começam a testar os seus limites, eles apresentam brincadeiras mais arriscadas, e chegando na adolescência a praticar esportes que envolvam mais risco na água, ou então vão para locais mais desafiadores, como cachoeira, fazer mergulho em apneia, descer corredeiras. Então, justamente por se expor a mais riscos, o número de casos volta a subir nessa faixa etária, né? Chegando, então, no ápice, na faixa etária entre 20 e 29 anos, o que, se a gente pensar para o país, isso é uma coisa muito desastrosa, né? Porque a gente está tendo uma mortalidade de jovens numa faixa etária produtiva, né? E lembrando que a maioria dos casos é provocado, né, além das atividades aquáticas de risco, pela associação com o consumo de bebidas alcoólicas e outras substâncias psicoativas, né? A gente observa, então, que com o passar dos anos a incidência de afogamento vai caindo e ele começa a ser, então, mais associado à presença de comorbidades do indivíduo, como, por exemplo, eventos cardíacos ou episódios convulsivos, tudo isso aumenta o risco de afogamento nessas faixas etárias mais avançadas. Então, a supervisão inadequada, ela é um fator mais associado ao afogamento de lactentes e crianças menores, né? Algumas estatísticas mostram que nesses pacientes vítimas de afogamento, até 67% tinham sinais de outros abusos, né? Outras lesões compatíveis com quadros de abuso e negligência. É importante que qualquer suspeita de incidente de submersão com crianças em banheiros deve ser reportado, né? Para que as autoridades façam uma investigação apropriada. Crianças de 1 a 4 anos de idade apresentam 8 vezes menos riscos de se afogarem se elas recebem algum tipo de instrução de natação, né? Mas o que a gente deve focar aqui é no supervisionamento dessas crianças, né? Aquela coisa assim, se todo mundo cuida, ninguém de fato está cuidando, né? Então, nesses eventos, é muito comum que o afogamento, né, ocorra no final de eventos, porque os adultos já consumiram ali uma quantidade maior de álcool, já baixaram ali a guarda no supervisionamento e pode acontecer esses casos de afogamento, né? Em relação à localização, a maior incidência em piscinas de quintal e áreas naturais podem ocorrer. Eu vou recomeçar esse slide aqui dos fatores de risco novamente, né?
Então, principalmente quando a gente fala em criança, né, criança e adolescente, ali a supervisão inadequada é o principal fator de risco, né, em crianças em lactência, crianças menores, alguns estudos mostram que até 60% desses pacientes tinham outras lesões compatíveis com abuso e situações de negligência, então é importante que, ao se identificar, ao se suspeitar de um quadro de negligência, isso deve ser notificado para que as autoridades façam uma investigação. Em relação à localização, né, a maioria ocorre nas piscinas em casa e podem ocorrer também em barris, fontes, cisternas subterrâneas, poços rurais, que, principalmente na área rural, né, que a abertura de poços também pode estar relacionado ao fator de risco para afogamento. E muitas vezes em piscinas, o afogamento está relacionado a crianças e até mesmo adultos, né, que prendem o cabelo nos fios e eles não conseguem se soltar, né. É muito comum também a associação de trauma ou alguma doença subjacente, né, as mais comuns, infarto, hipoglicemia, arritmias cardíacas, epilepsia sozinha ela aumenta de 15 a 19 vezes o risco de afogamento, né, e a gente também tem que pensar em situações de trauma em praticantes de esportes aquáticos, com mergulho em água rasa, ou então águas que tenham objetos submersos, né? E é importante lembrar que o local é considerado uma zona quente, né? Nós, do SAMU, a gente não consegue intervir nesses locais dentro da água, né? A gente precisa, primeiro, que esse paciente essa vítima seja resgatada para que a gente possa fazer o atendimento. Outro fator de risco importante é a hipotermia, né? O choque pelo frio, a própria temperatura da água, ela pode causar um colapso cardiovascular e morte súbita, né? Principalmente em águas com a temperatura inferior a 35 graus Celsius, né? E outro fator de risco é a capacidade de nadar. Por que isso entra como um fator de risco? Porque melhores nadadores tendem a se arriscar mais, né? E é muito comum também ocorrer essa questão do blackout hipóxico, né? Que o nadador ele faz uma hiperventilação intencional quando ele vai fazer algum mergulho em apneia, né? Então ele vai diminuir a concentração de CO2, inibindo assim o centro respiratório, né? Mas isso não vai alterar muito a PaO2, né? Então, com o tempo de submersão, a PaO2 vai cair ao ponto de provocar uma perda de consciência, gerando hipóxia cerebral e ocasionando no afogamento, né? Nadadores iniciantes e não nadadores se afogam mais em piscinas domiciliares, né? E por quê? Porque não nadadores iniciantes, eles se arriscam menos. Estou falando um pouco sobre o mecanismo de lesão, né? Em uma situação de imersão ou submersão, ocorre uma resposta imediata de pânico. Pode ser o paciente prendendo a respiração, gerando uma apneia, provocando essa falta de ar, essa dispneia, essa sensação de falta de ar, dispneia, e o aumento da atividade física para permanecer na superfície, né? Tudo isso vai desencadear um reflexo de esforço inspiratório, né? A apneia vai desencadear esse reflexo, que leva à entrada de água dentro da faringe e da laringe, provocando sufocamento, né? A partir disso, ocorre a hipóxia cerebral, com a perda de consciência e maior tempo de submersão. Todo esse mecanismo, ele pode levar de segundos a poucos minutos, né? O PHTLS, ele trata o afogamento como uma doença neurológica de trajeto pulmonar. Ou seja, o determinante de sobrevida e da função de longo prazo é a extensão da lesão do sistema nervoso central, né? O que vai levar à morte, né? Justamente a hipóxia cerebral, né? Quando falamos de afogamento, a gente deve lembrar sempre na possibilidade de lesão cerebral por hipóxia. E é por isso que o afogamento é um processo grave e que deve ser interrompido o mais rápido possível. O objetivo principal, então, do tratamento é a reversão rápida da hipoxemia e da consequente hipóxia tecidual, especialmente no cérebro,
evitando a parada cardiorrespiratória e o dano cerebral. E todos esses fatores influenciam no desfecho desses pacientes, né? A idade, lactentes e crianças, eles têm reanimações que são melhor sucedidas, né? Em relação ao tempo de submersão, né? O risco de morte ou comprometimento neurológico grave após a alta hospitalar, entre 0 a 5 minutos de submersão, 10%. E com mais de 25 minutos, né, chega a 100% de comprometimento, tanto o risco de morte quanto o comprometimento neurológico após a alta hospitalar. Então, quanto mais tempo de submersão, pior o desfecho desse paciente. A temperatura da água também influencia, né, porque quanto mais fria, maior a indução de hipotermia, né. A situação de luta, né, quanto menor a luta, menor a liberação de adrenalina e menor a atividade muscular. Isso vai causar uma menor produção de calor e de energia e menos vasodilatação, diminuindo a demanda por oxigênio muscular e produção de ácido lático e gás carbônico. Então, quanto mais tranquilo o paciente ficar, mais chance maior a chance de ter um desfecho favorável, né? A limpeza da água, ela também contribui com um melhor desfecho, né? Quanto mais suja, maior o risco de a aspiração desse conteúdo gerar um processo inflamatório alveolar mais intenso, prejudicando mais ainda a troca gasosa, né? E ocasionando pneumonias graves. A qualidade da RCP e os esforços de reanimação, quanto mais precoce de alta qualidade, melhor o desfecho. E a presença de lesões ou doenças associadas, né? Quanto maior a quantidade de comorbidades ou lesões associadas, pior o desfecho desses pacientes. Em relação ao resgate na água, né? Ele sempre deve ser feito por profissionais capacitados, com treinamentos constantes para esse tipo de situação, né? É sempre importante considerar a segurança pessoal e da equipe de resgate, né? A prioridade de resgate é com socorristas fora da água, né? E destaque para dispositivos de flutuação que podem ser usados nesses casos. Então, as tentativas, elas devem ser pensadas nessa ordem, as tentativas de resgate, né? Primeiramente, alcançar a vítima com mastro, um bastão, um remo ou qualquer objeto que seja disponível na embarcação na margem. E caso não seja possível, né? Atirar os dispositivos de flutuação, né? Coletes, boias salva-vidas, ou outros objetos que permitam que a vítima flutue. Essa foto aqui é de um sistema, de um drone israelense, né? Identifica o local em que a vítima do afogamento está e libera esses dispositivos de flutuação até a chegada do salvamento, né? Depois disso, rebocar com auxílio de cordas ou uma linha de resgate esses pacientes até a margem, né? Caso não seja possível, remar até o paciente, porque isso vai gerar um menor gasto de energia do que ir nadando, né? E, por fim, ir nadando somente se há um treinamento adequado e análise de risco-benefício da situação, né? Sempre com um dispositivo de flutuação individual, para que esse socorrista não vire mais uma vítima, né? Então, os resgates a nado, eles não são recomendados, a não ser que o socorrista tenha um treinamento e seja capaz de controlar a situação, caso a vítima fique violenta por causa do pânico. Então, as prioridades iniciais no atendimento, né? A de evitar lesões na vítima e no socorrista, garantir a oferta de dispositivos de flutuação para essa vítima, né? Iniciar precocemente os planos de retirada da vítima da água. Uma vez que a vítima foi retirada, né, iniciar os cuidados, o atendimento primário, né, o ABC, reverter a hipóxia e a acidemia com as 5 respirações de resgate, que a gente vai falar em que caso a gente vai fazer uso dessa técnica, né? Uma RCP de qualidade, um socorrista na frequência, né, na proporção de 30 compressões para 2 ventilações, e quando a gente tem 2 socorristas, 15 compressões com 2 ventilações. E também é importante sempre lembrar de aquecer a vítima, né? Então, vamos falar agora dos graus de afogamento e das condutas em cada um desses graus, né? Esse slide aqui mostra um fluxograma,
né, de como deve ser a abordagem inicial e classificação desses pacientes, né? O primeiro passo é checar a resposta da vítima do afogamento. Você está me ouvindo? Se ele responde, a classificação vai estar entre 1 e 4, né? E a gente vai diferenciar essas classificações a partir da ausculta pulmonar, né? Se o paciente ele tem uma ausculta normal e ele está sem tosse, esse paciente é classificado apenas como resgate, né? Nesse caso, não houve o processo de afogamento. Se o paciente ele tem uma ausculta normal, mas ele tem tosse, ele é classificado como grau 1. E na frente a gente vai falar a conduta de cada um desses graus, né? Se na ausculta a gente observar a presença de estertores leves a moderados, esse paciente vai ser classificado como grau 2. Se a gente identificar edema agudo, né, o paciente vai ser ou grau 3 ou grau 4. A gente vai diferenciar o grau 3 do 4 pelo choque. Se o paciente não está em choque, ele tem um pulso radial palpável, ele é classificado como grau 3. Se o paciente ele está em situação de choque, né, ele vai ser classificado como grau 4. A gente não vai palpar o pulso radial, mas vai palpar o pulso carotídeo, por exemplo, né? Já o paciente que ele não responde ao chamado, as classificações vão ser de grau 5 ou 6, né? Nesse caso, deve ser tentada a desobstrução da via aérea por uma hiperextensão cervical, e aqui a gente deve observar, tomar cuidado, né, com a possibilidade de trauma cervical, e uma vez fazendo essa manobra, deve-se observar se haverá um sinal de respiração, né? E aí, o paciente, ele não respira. Então, a gente vai fazer 5 ventilações de resgate, né? Se a gente observa que após essas 5 ventilações, o paciente tem um pulso carotídeo palpável, ele é classificado como grau 5, né? Que é uma parada respiratória. Se o paciente não respira e não tem pulso carotídeo, a gente vai classificar ele como grau 6, que é um paciente que está em PCR. Lembrando que em todos esses casos, o paciente ele deve ficar numa posição de segurança, né, que é o decúbito lateral direito, né, porque isso vai evitar broncoaspiração e vai descomprimir o estômago, além de vai facilitar a troca gasosa ali no pulmão esquerdo, que normalmente é o menos comprometido nesses casos de afogamento, né. Vamos, então, falar aqui sobre cada um desses graus e a conduta em cada um deles, certo? Aqui, o paciente que é classificado como resgate. O paciente, ele tem uma resposta, né? Ele responde ao chamado, e ele tem uma ausculta pulmonar normal e sem tosse. Esse paciente é classificado apenas como resgate, não tem sintomas ou sinais de traumas associados. A gente vai apenas orientar e liberar do local da ocorrência. Pacientes que são classificados como grau 1 são aqueles pacientes que respondem, que têm uma ausculta pulmonar normal, mas tem tosse, né? A gente vai orientar o repouso, o aquecimento desse paciente, tranquilização. Não há necessidade aqui de oferta de oxigênio ou transferência para o hospital. Né? A gente vai liberar apenas se o paciente estiver bem, sem esforço respiratório ou falta de ar. Ele vai ficar ali em observação dos primeiros 30 minutos, né? E se ele estiver bem, ele pode receber alta do local. O paciente é classificado como grau 2, né? A gente checou a resposta e o paciente responde. A ausculta pulmonar, presença de estertores de leve a moderada intensidade. Nesses pacientes, a gente vai oferecer oxigênio 5 litros por minuto, né? Repouso, aquecimento, tranquilização, aquela posição lateral de segurança, né? Que é o decúbito lateral direito. E esse paciente, ele tem que ser transferido para uma observação hospitalar, ali entre 6 e 48 horas, e realização de alguns exames, pelo menos um raio-x de tórax, uma gasometria arterial, né? Esse paciente, então, ele já tem que ser transportado para o ambiente hospitalar, diferente dos pacientes de resgate e dos pacientes grau 1. O grau 3 é aquele paciente que já na ausculta ele apresenta sinais de edema agudo de pulmão,
mas ainda sem hipotensão, o paciente não está em choque, né? Nesse caso, a gente vai fazer uma oferta de O2 15 litros por minuto, em máscara não reinalante, ou em alguns casos, se você identifica sinais de gravidade, já proceder com a intubação orotraqueal do paciente no APH, né? E lembrar da posição lateral de segurança e do aquecimento. E esses pacientes, eles já devem ficar em internação em ambiente de UTI, né, por 48 a 96 horas. No caso de indicação de intubação, deve ser feita de forma precoce, né? É preciso avaliar e corrigir a acidose metabólica, distúrbios eletrolíticos, né? Avaliar o comprometimento, se houve comprometimento neurológico, um TC de crânio, né? O paciente grau 4 é o paciente que tem um edema agudo de pulmão e está em choque, né? Então, esse paciente, ele já precisa de uma oxigenoterapia de alto fluxo por máscara facial ou via aérea avançada, dependendo da gravidade do paciente. E aqui também no grau 4, a gente já vai começar a reposição volêmica e considerar também a infusão de droga vasoativa para os pacientes mais graves, né? Quando a gente faz a infusão de cristalóides, a gente tenta alcançar uma diurese entre 0,5 a 1 ml por quilo-hora, né? E sempre lembrar da posição de segurança e aquecimentos para todos os pacientes, né? Também é um paciente que deve ser tratado que nem o grau 3, né? Internação em UTI por 48 a 96 horas, com as mesmas indicações anteriores do paciente grau 3. Paciente grau 5, é o paciente que está em parada respiratória, né? Você vai fazer 5 ventilações artificiais, mas o paciente tem pulso carotídeo, né? Você vai atender ele conforme o protocolo de parada respiratória, né? Em caso de retorno da respiração espontânea, a gente vai seguir o protocolo parecido com a orientação do paciente grau 4, né? A gente vai manter essas ventilações artificiais, 12 litros, ventilações 12 respirações por minuto, né? Com um fluxo alto de oxigênio até o retorno da respiração ou então até a intubação, né? Então, o restante é igual ao 4. E os pacientes grau 6 são aqueles pacientes em parada cardiorrespiratória. O protocolo é o protocolo de RCP, do suporte avançado de vida. A gente tem que só lembrar aqui que, nesses casos, a RCP 15 compressões para 2 ventilações, com 2 socorristas, e quando for um socorrista, 30 compressões para 2 ventilações, né? Essa é a única situação na parada em adultos que a proporção da RCP é de 15 para 2. E nesses casos é necessário uma grande oferta de oxigênio para tentar retirar o tecido cerebral dessa situação de hipóxia, né? Quanto mais tempo o cérebro permanecer em hipóxia, maiores são as sequelas, né? E nos pacientes que a gente já identificar sinais de rigidez cadavérica, livores, os sinais de decomposição, esse não é um paciente de reanimação, né? A gente vai identificar como um óbito. Então, quais são as recomendações gerais frente a um quadro de uma vítima de afogamento, né? A gente não deve desperdiçar o tempo tentando retirar a água dos pulmões, provocando vômito, isso pode causar lesão de via aérea, pode prejudicar ventilação, né? A gente não deve utilizar diuréticos ou restrição hídrica, não utilizar antibiótico de rotina, exceto se o afogamento na água foi em água muito colorizada. Também não tem benefício do uso de corticosteroides, exceto para quadros de broncoespasmo. É sempre importante lembrar de tratar a hipotermia e não parar a RCP até que a temperatura do corpo seja maior que 34 graus Celsius, né? A gente não tem diferença na terapêutica entre água doce e água salgada no pré-hospitalar, né? E o ABC é importante a gente lembrar que a natureza da parada é hipóxica, né? Então, a gente vai realizar a intubação orotraqueal para correta ventilação e fornecimento de oxigênio, e os dispositivos supraglóticos não possuem benefícios nesse caso, tem que ser intubação mesmo. Então, nós definimos o que era afogamento, avaliamos os dados epidemiológicos mais recentes, identificamos os fatores de risco para o afogamento, descrevemos os fatores que levam a um desfecho favorável ou desfavorável, identificamos as
intervenções iniciais à vítima, classificamos o grau de afogamento e definimos a conduta para cada um desses quadros. Tá? Essas foram as referências que eu utilizei. É isso, muito obrigado.